Essa condenação do Bolsonaro, Janaína, de alguma forma afasta o ex-presidente da liderança da oposição? Eu posso fazer uma análise primeiro dos votos? Sim, claro. Que eu acho até que eu posso ajudar mais nessa parte. Nós tivemos hoje 3 votos, né? É um julgamento histórico, mas também muito interessante sob o aspecto jurídico. A ministra Carmen Lúcia, ela fez uma espécie de desagravo, né, aos ministros Alexandre, ministro Barroso, ministro Fachin, haja vista que o presidente Bolsonaro, em muitas das suas manifestações, inclusive naquela reunião que acabou por torná-lo inelegível, argumentou que, eventualmente, esses ministros poderiam ter algum tipo de resistência com relação à sua reeleição. E esse desagravo feito pela ministra, um desagravo que me parece justo, compreendo o sentimento da ministra, dos ministros, da Corte, não só eleitoral, mas também a Corte Suprema, mas ouso dizer, né, sempre respeitosamente, que o fato do presidente ter sido injusto na sua fala com relação aos magistrados ou às cortes não está previsto como causa de inelegibilidade. E eu queria aqui destacar alguns pontos que eu vinha falando ao longo aqui das nossas conversas, das nossas análises, e esses pontos apareceram, né, alguns no voto do ministro Cássio e outros no voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes diz com todas as letras que o presidente Bolsonaro já deveria saber que não poderia atacar o sistema eleitoral, porque houve uma condenação anterior em que o TSE deixou evidente que esses ataques seriam inaceitáveis. Por que eu digo que nessa fala o ministro corrobora o que eu venho destacando aqui? Porque, de certa maneira, ele deixa evidente que a condenação teve por base uma decisão judicial, que, por sua vez, também foi uma decisão. Ou seja, não existe nenhuma lei dizendo que atacar o sistema eleitoral ou mesmo falar mentiras, né, possa tornar um quadro político, sobretudo um quadro político de tal magnitude, inelegível. E com relação ao voto do ministro Cássio, eu até fiquei um pouco envaidecida, não que ele tenha me citado, mas eu tenho alardeado essa tese desde o primeiro momento, porque o ministro explica de maneira muito didática que a situação do deputado Franceschini, ex-deputado, é muito diferente da situação do ex-presidente, que também agora está inelegível, porque o deputado fez a tal live no dia da eleição. Ele ficou visível, né, por um tempo considerável no dia da eleição, enquanto a votação ainda estava aberta. Então, essa parte, né, da argumentação dos magistrados, eu penso que ela seja importante até para que as pessoas pensem, analisem e tirem as suas conclusões. Muito bem, a Janaína trouxe, e é verdade, quem acompanha aqui o grande debate sabe que a Janaína sempre questionou essa decisão do deputado Franceschini, que foi cassado, que foi, inclusive, naquele primeiro dia de julgamento, né, quem acompanha aqui sabe, durante as sustentações orais, o Ministério Público pediu a cassação da chapa de Jair Bolsonaro com base no deputado Franceschini, que fez uma live no dia da eleição, falando grosseiramente fake news contra o sistema eleitoral. Ele foi cassado, Janaína disse que não existe nenhuma legislação, que ela acabou de explicar agora, não existe nenhuma legislação que fale que você não pode falar contra o sistema eleitoral, mas o ministro Alexandre de Moraes sustentou isso também, além de outras situações, né, Janaína? Quero ouvir agora o Alessandro. Olha, acho que em primeiro lugar a gente tem que lembrar, eu até peguei um estudo aqui, acho que foi feito pela USP, né? Ele foi uma notícia de 2023 que coloca aqui que ataques de Bolsonaro às eleições foram semanais, revela estudo da USP. Eu estou falando de ataques que foram realizados durante anos, ou seja, não foi num mês, não foi num dia, não foi numa semana, mas foi durante anos. Ou seja, eu tenho uma situação mais clara impossível, que o sujeito ele sabia que era falsa a notícia, a situação, que não havia possibilidade de fraude no sistema eleitoral, mas ainda assim continuou fazendo. 2,
dentro do cargo presidencial. Nós não estamos falando aqui simplesmente de uma pessoa que está na rua falando mal ou levantando suspeitas sobre o sistema eleitoral. Nós estamos falando do presidente da República que fez isso sistematicamente. Detalhe, para um público que gosta desse tipo de situação, que gosta desse tipo de notícia. A gente vai lembrar lá atrás, quando não começou nesse exato momento, mas lá atrás a gente teve a situação em 2014, quando o Aécio Neves suspeitou das urnas eletrônicas. Ele levantou um questionamento, depois da derrota, aliás, ele levanta um questionamento sobre as urnas eletrônicas, com base em quê? Com base numa notícia de internet. Literalmente isso. E depois de anos, a gente ficou sabendo o que era por uma gravação. A partir da Operação Lava Jato, um conjunto de gravações que foram feitas, tem uma gravação do senador, agora deputado, né, acho que é Aécio Neves, e na qual ele fala o seguinte, que ele levantou aquela suspeita só para causar birra. Olha só, nível de responsabilidade do sujeito. E isso foi, né, alimentando nas redes sociais. Na medida em que o bolsonarismo, que é uma força política importante, e Bolsonaro sintetizam isso, ele achou que ele pode fazer isso o tempo inteiro, além das finalidades políticas imediatas. Então, veja, nós temos uma situação que me parece gravíssima. O que foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral foi essa situação da reunião dos embaixadores, num discurso que diz respeito à base eleitoral bolsonarista, num discurso que ainda por cima pode ensejar, né, que pessoas se abstenham no voto achando, desconfiando que aquela eleição está sendo fraudada. Ou seja, mesmo considerando que ele ainda não era candidato formalmente, havia pré-candidatura pré-estabelecida. Ele era presidente da República, estava claro que ele seria candidato. Então, acho que nesse caso, eu me afasto um pouco aqui respeitosamente da minha colega, né, para dizer, Janaína, para dizer que eu acho que nesse caso, não, acho que eles foram bem pontuais. Eu acho que o julgamento foi jurídico, não há perseguição. Eu tenho dito isso, eu acho que no outro encontro nosso eu falei isso, né, Janaína, que tenho colegas de esquerda que até estão contigo aí na análise que você faz política com relação a esse tipo de situação, né? Eu confesso que ainda tenho dúvidas. Acho que, né, e aí retomando a pergunta que a Lu tinha feito para ti, acho que a direita ainda, né, vai chegar num primeiro turno daqui para 2026 fragmentada, com várias candidaturas. E aí, num segundo turno, talvez encontrar uma candidatura própria. Eu não acho que esse bolsonarismo vai simplesmente... Agora, para eleição municipal, todos os vereadores, todas as candidaturas a prefeituras, todo mundo vai querer juntar-se ao bolsonarismo para conseguir voto, porque é um discurso estabelecido hoje na realidade política brasileira. Então, acho que o Bolsonaro vai continuar fazendo isso, tentando criar uma representação política e vários vereadores. Aí, prepara, viu, Lu? Porque eu acho que aqui no programa a gente vai ter muito programa para debater vídeo, podcast e loucuras que vão dizer durante a campanha eleitoral.